Bom pessoal, vamos falar um pouquinho sobre Spanning Tree no Lab 5, tá? A configuração inicial está em Layer 2 Lab 5, dentro da pastinha, que eu vou disponibilizar para vocês. Objetivo proposto, a gente vai ter que garantir que o switch 1 seja o root bridge das VLANs 1, 100 e 200, o switch 2 da VLAN 300 e 999. A gente vai alterar o modo de operação do Spanning Tree dos switches 1 e 2 para Rapid Spanning Tree, para o switch 3 para Per VLAN Spanning Tree e para o switch 4 para Multiple Spanning Tree, tá galera? Além disso, a gente vai fazer duas manipulações da root port, né? A gente vai alterar a configuração da porta blocked do switch 2 para que a porta se torne root port ao invés das portas restantes. E a gente vai alterar também, fazer uma configuração no switch 1 para que influencie a root port no switch 3. Então vai ser uma manipulação aí, duas manipulações de Spanning Tree que eu vou mostrar para vocês. A gente vai alterar os timers padrões do Spanning Tree no switch 1 e 2 para que a troca de PPDU ocorra de 1 em 1 segundo e o tempo que as portas ficam no estado de listening e learning para 15 segundos e o tempo que ela guarda informação do BPDU para 10 segundos. Beleza? Vou dar um brief bem rápido aqui de Spanning Tree, pessoal, porque na verdade assim, eu já meio que espero que vocês tenham um conhecimento básico do Spanning Tree para poder realizar esse laboratório, que senão acaba que vocês vão ficar um pouco perdidos. O Spanning Tree é um protocolo de camada 2 que ele atua para evitar a criação de loops na rede de switch. Ele utiliza o algoritmo Spanning Tree para determinar o melhor caminho, ou seja, o melhor custo até o switch root bridge, que esse cara aqui é o switch que tem o melhor bridge ID, que ele é formado pela prioridade, mais o ID da VLAN e mais o MAC address do switch, tá? Então ele é uma combinação desses três caras aí. Ele cria esse bridge ID e aí ele fica trocando o BPDU com os outros switches para saber quem vai ser o root bridge da rede, que é o cara da árvore do Spanning Tree, que é o principal da árvore do Spanning Tree. A troca de informação ocorre por padrão de 2 em 2 segundos, via BPDU, que são Bridge Protocol Data Units, e para determinar, identificar qual que é o caminho para determinada rede. Na verdade ele vai selecionar qual que é a root port para chegar no root bridge da rede, galera. E também é utilizado na eleição do switch root bridge, pessoal. O BPDU ele é usado para isso, tá? Ele possui algumas versões básicas aqui. Aliás, o Spanning Tree foi melhorando ao longo do tempo conforme a evolução dos switches e a evolução das redes. Então a gente tem o padrão 802.1D, que é o padrão default. Ainda tem alguns switches bem antigos que trabalham nesse padrão, que vem como default com 802.1D. Você tem o Rapid Spanning Tree, que é o 802.1W. Então ele foi criado para acelerar o tempo de convergência e tem algumas features adicionais como Port Fast, etc. Ele é muito utilizado por padrão de mercado, tá pessoal? Quando vocês forem pegar algum switch, sei lá, Huawei, algum switch que não seja Cisco, por padrão a maioria vem com Rapid Spanning Tree habilitado ou com 802.1D. Aí você tem o Per VLAN Spanning Tree, que é o Per VLAN Spanning Tree e o Per VLAN Spanning Tree Plus, que ele é o Spanning Tree criado pela Cisco para utilizar nos seus equipamentos Cisco. Ele separa, cada VLAN vira um domínio de Spanning Tree. Você tem o Múltiplo Spanning Tree, que ele é bem parecido com o Per VLAN Spanning Tree. Ele cria as instâncias conforme você vai agregando, vai criando alguns bundles de VLANs. E aí ele pode melhorar a questão do processamento das VLANs. Por exemplo, se você tem um ambiente muito grande, você pode separar, por exemplo, ambiente de fábrica com ambiente corporativo em duas instâncias diferentes de múltiplo Spanning Tree. Então, o que for de fábrica não precisa ficar processando
os BPDUs e o Spanning Tree do que é corporativo e vice-versa, entendeu, pessoal? Ele é muito utilizado quando você tem um ambiente muito grande. Eu utilizei faz mais ou menos uns 2 anos para resolver um problema de Spanning Tree e que a gente tinha muitos switches na árvore do Spanning Tree da localidade, passava da quantidade recomendada de saltos, né? Porque você tem uma quantidade recomendada de 8 saltos até o root bridge da rede. Então passava disso, você tinha muitos caminhos, muito path para passar de switch para switch. Então a gente acabou utilizando o múltiplo Spanning Tree e deu uma melhorada boa no processamento das caixas. Outra coisa interessante, galera, que você pode, se você tiver com problema de Spanning Tree na sua rede, você pode fazer o pruning das VLANs, porque se você deixar o trunk passando por todos os switches, muitas vezes ele vai processar o Spanning Tree dessas VLANs, mesmo sem você estar utilizando essas redes na localidade, tá? Então, duas coisas aí, se você tiver um ambiente muito grande, talvez utilizar o Spanning Tree, o múltiplo Spanning Tree, e talvez fazer o pruning das VLANs que você não está utilizando, tá? Port state no Spanning Tree, seus timers default. Você vai ter a porta em state blocking, que ele não trafega dados, mas recebe PPDU. O listening, ele recebe, o timer default dele é de 20 segundos, ele fica nesse state. Listening, ele recebe e analisa os BPDUs em 15 segundos, no timer default dele. Learning, a porta começa a processar o tráfego e a popular sua tabela MAC, ele demora 15 segundos por default. Forward, a porta começa a encaminhar frames, que é o estado desejado de uma rede normal, que aí ela está encaminhando normal. E Disable é quando ela não participa, esqueci do P aqui, do encaminhamento de frames e a porta é considerada não operacional, tá? Agora ele tem algumas rules aqui do Spanning Tree. Então a gente tem a root port, que a root port é a porta escolhida com o menor custo, isso daqui é importante, para o root bridge da rede. Designated port é a porta que está encaminhando tráfego normal. Por exemplo, o root bridge da rede, ele tem que ter todas as portas dele como designated. Por quê? Porque ele está passando o BPDU e está passando o tráfego para todas as portas. Todo mundo que vai se conectar nele, teoricamente, teria que ser o root bridge, a root port, né? Ele só vai ter root port conectada nele. Pode ter uma ou outra configuração de blocking, pode ter alguma coisa se você tiver uma topologia meio diferente, assim, de, sei lá, você tem duas empresas diferentes ou 2 Spanning Trees diferentes, pode ter alguma coisa diferente sim, tá? Você tem lá Alternate Port, que é um caminho alternativo até o root bridge da rede, a porta fica em blocking, mas se acontecer alguma mudança na rede, ela passa para forwarding. Então ela é um caminho alternativo para você chegar no root bridge da rede. A Backup Port também é algo parecido com Alternate Port, só que se você tiver 2 caminhos para o mesmo segmento. E tem a Disable Port, que não participa do Spanning Tree. Beleza, isso daqui é o brief que eu queria deixar para vocês aí. Se vocês tiverem alguma dúvida muito específica de Spanning Tree, vale a pena dar uma pesquisada. Esse laboratório ele é mais simples, então assim, por exemplo, de múltiplo Spanning Tree a gente não vai fazer nenhuma configuração muito grande, Rapid Spanning Tree também não, mas é mais para ser o primeiro laboratório de Spanning Tree. Nos outros workbooks que eu vou fazer mais para frente, eu vou colocar uns ambientes um pouco mais complexos, né? Então é interessante vocês entenderem 100% do que eu estou passando aqui nesse laboratório, tá? Então assim, a eleição do root bridge da rede, ela vai ocorrer após a troca de BPDUs entre os switches e o switch com o menor bid, que é o Bridge ID. Eu já falei lá em cima que é a combinação do Bridge Priority, pode ser de um valor de 0 a 61.440, mais o MAC address do switch, ele é eleito o root bridge da rede. Em caso de empate,
é selecionado o menor MAC address do switch. Galera, essa eleição de root bridge ela é um pouco mais, tem um pouco mais de detalhes aí nela, tá? Por exemplo, a VLAN desse ajuda, a VLAN ela entra nesse cálculo do bridge ID, e se você tiver, você tem vários critérios de desempate aí para poder escolher quem que é o root bridge da rede, tá? Nas nossas duas primeiras tasks do lab, a gente precisa garantir que o root bridge da rede para algumas VLANs, e aí a gente tem essa configuração aqui, ó. Vamos lá, vamos pegar o switch 1, vamos lá, vamos colocar spanning tree VLAN, aí a gente vai fazer a VLAN 100 e 200, e aí a gente tem duas opções. A gente pode colocar aqui a priority, que aí eu vou mostrar um pouquinho mais para baixo qual que é a diferença entre a priority, ou então a gente pode colocar aqui root primary ou root secondary, tá? Se você quiser escolher quem vai ser o root primário e quem vai ser o root secundário. Primeiro a gente vai fazer assim, a gente vai colocar o root primary nessas VLANs aí. Vamos pegar o switch 2. Opa, esqueci de dar o enable aqui. Ó, eu vou dar o show spanning tree summary, e aí vocês podem ver, ó, que a gente está utilizando o rapid per VLAN spanning tree mode. Isso daqui é informação importante para o nosso laboratório. Ele é o root bridge de todas as redes e todas as VLANs, porque a gente ele fez a eleição assim que eu liguei e fiz a primeira configuração. Ele fez a eleição de todas as VLANs, que ele provavelmente tem um MAC menor de todos os switches, e virou o root bridge da rede, tá, pessoal? Então vamos lá, a gente vai colocar aqui spanning tree 1, 100, 200, root secondary. Esqueci do VLAN. Beleza. E vamos dar uma olhadinha como que tá essa configuração de spanning tree de root. Show spanning tree root. Então, ó, como vocês podem ver aqui, o valor default mudou. Deixa eu mostrar para vocês como que os outros switches enxergam isso. Esse também está com a configuração de rapid per VLAN spanning tree. Ele está com a configuração default, e ó, o bridge ID dele é o 32768. Esse é o valor default, galera, de priority quando você adiciona um switch na rede. Então, se você pegar e tiver uma configuração de aliás, você não, por exemplo, eu não configurei spanning tree em nenhum dos switches aqui. Por default, a priority do switch que for entrar na rede vai ser 32768. E se ele tiver o MAC address menor do que o root bridge atual da rede, ele pode assumir a função de root bridge da rede, e você pode ter uma bagunça aí nas suas portas que vão entrar em blocked ou que vão entrar em forwarding aí. Pode ter uma alteração bem complicada para vocês na rede. Então, assim, quando eu coloquei esse comando aqui, que é o root primary, o que ele faz? Ele pega a priority e ele diminui para um valor bem menor do que o valor padrão. Quando você coloca root secondary, ele vai colocar aqui, ó, show spanning tree root. Deixa eu colocar aqui, show spanning tree VLAN 1 detail. Ó, ele colocou um valor também mais abaixo, ele colocou o valor de 28672, que é um valor menor do que o valor padrão, mas que não é menor do que o valor do root bridge que a gente colocou como primary, que foi 24.577. É um comando interessante para você garantir
que assim, que ele vai fazer? Ele vai checar todos os BPDUs que ele está recebendo e vai colocar um valor menor do que ele recebe como primary. E como quando você coloca como secundário, a mesma coisa. Ele vai fazer a mesma configuração, só que ele vai manter, ele vai validar que o root primary tenha uma priority menor que a dele. Beleza? Ó, você pode ver aqui, eu estou mostrando para vocês exatamente isso, que ele vai selecionar um valor um pouco menor. Quando você coloca lá Show Spanning Tree vilã 1, por exemplo, ele vai mostrar algumas informações interessantes também, ó. Por exemplo, aqui nessa vilã 1, a priority dele é 24577 e ele é o root da rede. O bridge ID dele próprio, tá? Quando você faz isso e compara com a vilã no secundário, ele vai mostrar o custo que ele tem para chegar no root bridge da rede, qual que é a root port, que é a ETH 0/0, você pode ver que é essa porta aqui, qual que é a priority que ele tem e também qual que é o MAC address, o endereço de MAC address do root bridge da rede, tá, pessoal? Isso é bem interessante toda vez que vocês forem fazer alguma análise de spanning tree no seu ambiente. É um comando bem bacana para vocês utilizarem, tá? Para vocês saberem como que está configurado o switch na sua perspectiva e como que está o root bridge da rede. Porém, essa configuração não garante que o switch 1 seja eleito o root bridge da rede, pois se um switch com prioridade 0 entrar na rede, ele acabará se tornando o root da rede, pessoal. Vamos fazer esse teste aqui. Vamos colocar o switch 3 com a priority 0. Spanning Tree VLAN 1 100 200 priority 0. Vamos esperar os timers, ó, porque se a gente colocar agora, ele vai manter ainda o root bridge com o switch 1. Deixa eu show Spanning Tree Summary. Você pode ver que as portas começam a entrar em bloco. Ele continua o root bridge para VLAN 300 e 999. Mas o novo root bridge da rede é o switch 3, VLAN 1, 100 e VLAN 200. Ele virou o root bridge da rede. Ó, deixa eu mostrar para vocês. Show Spanning Tree VLAN 1. Ele vai mostrar aqui, ó, a priority do root bridge da rede é 1. E aqui a priority do root bridge da rede da VLAN 100 é 100. Lembra que o cálculo do root bridge da rede é o BID, né, que é a priority, mais a VLAN, mais o MAC address do equipamento, tá, em caso de empate. Então você pode ver aqui que a priority está como 100. A 200 também vai estar com uma priority de 200. Por quê? Porque eu setei aqui a priority dentro eu forcei dentro do switch 3 a priority de 0. Então eu estou mostrando exatamente isso daqui, que o meu bridge ID é 24776. Então na verdade eu não estou garantindo que ele seja o root bridge da rede, porque se vier algum equipamento com a priority 0, ele vai entrar como root da rede, pessoal. Então vamos lá, vamos retirar as configurações que a gente acabou de fazer. Vou dar um no aqui. Beleza, ele vai fazer o recálculo, mas eu também vou dar um no aqui no secondary. E aí eu vou colocar o switch 2 com a priority 4096. O que eu quero mostrar para vocês também aqui, ó, é que se eu tenho, por exemplo, eu vou colocar 433, ele não vai aceitar, porque
Opa, root priority não, desculpa. Priority, ele tem que ser um valor em incremento de 4.096. Então vamos lá, 4.092 por exemplo, ele não vai aceitar, tem que ser esses valores aqui, ó. Eu posso colocar a priority de 0, de 4.096, 8.192, 12.288 e assim por diante, tá? Então vamos colocar a priority de 4.092 para essas vilãs. Opa, 96. Também para as vilãs 300 e 999 a priority de 0. E no switch 1 o inverso, tá galera? 100, 200 priority 0 e Spanning Tree vilã 300 e 999 priority 4096. Eu costumo colocar uma priority de 4096 caso eu tenha alguma urgência para adicionar algum switch novo na rede, alguma coisa eu posso colocar ele com a priority 0, mas eu não aconselho você já colocar priority 0 em nenhum switch, tá? No core da sua rede. Fica um pouco engessado aí e pode ser um pouco mais complicado para você fazer alguma manipulação. Aqui eu estou mostrando para vocês o incremento tem que ser de 4.096 sempre. E aqui no switch 1, show Spanning Tree root, vai mostrar aqui quem são os root bridges das redes. Ó, você pode ver aqui, ó, na vilã 1 é o nosso MAC address, vilã 100 a mesma coisa, vilã 200 a mesma coisa, e na vilã 300 e 999 é o do switch 2, e aqui tem a root port dele. Beleza, pessoal? Agora a gente vai fazer a configuração aqui bem simples. A gente vai alterar aqui o modo do Spanning Tree. Então você vai lá, config t, Spanning Tree Mode, ele vai ter as três opções, que é o per VLAN Spanning Tree, Rapid Spanning Tree e Multiple Spanning Tree. Então a gente vai passar para Rapid Spanning Tree no switch 1 e no switch 2. Spanning Tree Mode, Rapid Spanning, Rapid. Isso aí. Rapid per VLAN Spanning Tree. Beleza. Show Spanning Tree Summary. Ele vai mostrar aqui, ó, Rapid Spanning Tree Mode, mas eles já estavam, na verdade, né? Ele já veio como default nesse modo. No switch 3 a gente vai colocar só per VLAN Spanning Tree Mode, e no switch 4 Spanning Tree Mode MST, que aí ele vai, deixa eu mostrar para vocês, ele vai colocar aqui, deixa eu limpar a tela aqui para você, o modo I3E de Multiple Spanning Tree, galera. Automaticamente ele vai criar a instância 0 aqui para poder colocar as vilãs, e ele está fazendo o cálculo do Spanning Tree, ó. Tenho 6 portas em modo blocked. Uma config interessante aqui, ó, Spanning Tree MST config, que aí você pode fazer todas as subconfigurações do MST aqui dentro. Por exemplo, você pode colocar revision, você pode colocar a instância, qual instância você quer configurar, instância 1, instância 100, instância 200. Você pode colocar um nome para o Spanning Tree que você está configurando. Mas esse daqui eu vou fazer no lab futuro, tá? Só de múltiplo Spanning Tree para vocês fazerem algumas configurações. Beleza? Ele vai dar esses errinhos aqui, ó, que ele vai estar alterando algumas portas para blocked e o modo de que ele está recebendo. E aqui vocês podem ver aqui que é exatamente o Spanning Tree Summary, que é o modo que a gente acabou de alterar, beleza? Agora a gente vai fazer uma manipulação bem rápida, tá? Para escolher o root bridge nas duas tasks seguintes. A gente tem duas tasks que a gente vai fazer a manipulação
para poder alterar o caminho da root port. Então assim, sempre assim, em caso de empate, vamos lá. O Span Tree utiliza o custo como para escolher o melhor caminho até o root bridge da rede. Em caso de empate, ele utiliza o menor bid. E como critério de desempate, se mesmo assim ele continuar em empate, o switch utiliza a porta com menor número. Por exemplo, entre uma Ethernet 0/2 e a Ethernet 0.5, a 0/2 seria escolhida como root port. Esse é mais um critério de desempate aí para root port, tá, pessoal? O custo pode ser alterado para a gente poder influenciar essa escolha. Então, assim, você tem que tomar cuidado. Você tem duas formas de manipular a root port. Você pode manipular localmente, que é essa primeira port que a gente vai fazer, esse primeiro modo. Então, primeiro a gente vai verificar qual que é a root port e qual que está sendo bloqueada no switch 2. A root port é a ET0/0. E vamos ver a porta blocked, Span Tree blocked ports. E a 0/1 está sendo bloqueada para evitar loop, nesse caso aqui. Então a 0/0 está sendo a root port, que é a menor porta para chegar no switch 01, que é o root bridge da rede. E a 0/1 está sendo bloqueada por conta de que a gente não tem nenhum Ether Channel, não tem nenhum LACP entre eles. Então o que a gente vai fazer aqui? A block de ports eu já mostrei. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Show Span Tree Interface Ethernet 0/0. Ele vai estar mostrando aqui que para VLAN 1, 100 e 200 ele é o root, é a root port da rede, do switch. E para VLAN 300 e 999 ela é designada porque o switch 2 é o root da rede, tá? E vamos dar uma olhadinha na porta 1. Na porta 1 a porta está com state de block e 2 de forwarding, porque como ele é o root dessas VLANs, ele continua em forwarding. Então a gente vai alterar o custo da porta 1 no switch 2 para a gente verificar como que vai ficar esse cara, tá? Então a gente vai lá na porta 1 que está como blocked. Então a gente vai lá, Span Tree, coast, e aí esse coast a gente vai colocar como 1, que é um valor menor. Vamos dar uma olhadinha como é que vai ficar agora. A gente alterou, ela já passou, ela tem uma rule de alternativa, que é uma porta alternativa para chegar no root bridge da rede, mas o state dela já passou para blocked e a porta 01 passou para forward em todas as VLANs, galera. Então você vê a diferença com um comandinho quando você quer manipular e alterar aí qual que vai ser a sua root port para chegar no equipamento do root bridge da rede. Só que a gente tem um outro modo para poder fazer isso daí, tá? Que a gente vai fazer do switch 1, a gente vai influenciar. Vocês entenderam que assim, o que a gente fez? A gente influenciou o upstream para o root bridge da rede. Então do switch 2 para o switch 1, eu alterei o custo de uma das portas para que ele enxergue a porta 01 como um custo melhor para chegar nesse cara aqui. Agora a gente vai fazer ao contrário, a gente vai do root bridge da rede, vai alterar a configuração para que os equipamentos de downstream enxerguem uma porta com um custo diferente ou com uma priority diferente, entendeu? É uma manipulação diferente. A gente vai fazer o inverso. Agora a gente vai fazer uma manipulação downstream. Então, para influenciar a escolha do root switch vizinho, a gente deve utilizar o comando Span Tree Port Priority dentro do switch para a gente influenciar na perspectiva de downstream, né? Que é a perspectiva para influenciar. Tá, aqui eu coloquei errado. Que o custo da porta é upstream e o downstream a perspectiva de cima para baixo. Mas eu vou deixar a senha aqui. Queremos influenciar, alterando a prioridade do switch de downstream. Então vamos dar uma olhadinha no switch 3 aqui. Show Span Tree root. Então a root port para essas 3 VLANs aí é a porta 2, que é essa porta aqui.
é a porta de menor número, né, para o root. Outra coisa, a gente vai ver qual que é a blocked port. Então a gente está com 3 portas em modo blocked. Então a gente está com a ET0/3, A1/0 e A1/1 nessa vilã aí. Deixa eu dar um show CDP neighbor, só para confirmar, o show CDP neighbor A0/2 está aqui para o switch 1. Beleza? Então o que a gente vai fazer? Agora no switch 1 a gente vai verificar em qual porta que a gente pode configurar para poder mudar essa eleição aí de root port. No switch 3 é a porta 02 e 03 do switch 1, galera. Beleza, então a gente vai configurar aqui na porta Ethernet 0/3, Spanning Tree, Priority. Spanning Tree, Port, Priority. Você pode ver que é um incremento de 64 em 64, mas a gente vai colocar uma Port Priority 0 nele. E vamos dar uma olhadinha se mudou alguma coisa aqui na root port. Ó, deixa eu mostrar a diferença aqui. A root port para essas 3 vilãs era 00/2, agora é a 0/3, galera. E vamos dar uma olhadinha aqui na blocked ports também para ver se mudou alguma coisa. Pode ver que a porta 2 entrou como blocked. Vocês podem ver que qualquer alteração que a gente faz é muito rápido. O Spanning Tree ele tem um tempo de convergência muito bom. Até porque os ambientes necessitam disso, tá? E por fim a gente vai alterar agora os timers default do switch 1 e do switch 2, tá? Esse é um comando bem simples. Spanning Tree vilã 1 até a 1005, que são os default, que são as vilãs baixas. Hello Timer 1, então a gente vai colocar aqui o Forward Time 5 e o Max Age 10. Vou fazer a mesma coisa aqui com... Ó, se vocês quiserem, talvez fique mais fácil. Show Run, Pipe Include, Spanning Tree, e pega esses comandinhos aqui e copia para o switch 2. Fica até mais rápido para poder fazer essa última task aí. E agora a gente vai fazer assim, Show Spanning Tree Detail. Então com o Show Spanning Tree Detail você vai poder ver que o Hello Time dele mudou para 1, Max Age para 10, que foi o que a gente adicionou, e o Forward Delay 5, foi o que a gente fez. E a mesma coisa no switch 2. Se você quiser comparar com o switch 3, por exemplo, que está com os timers default, Show Spanning Tree Detail. Ó, o Hello Timer do switch 3 é de 2, Max Age 20 e Forward Delay 15. Galera, eu não aconselho mudar. Se você tem os timers default na sua rede, é melhor não modificar, tá? Pode ser que você acabe com algum problema aí na sua rede Layer 2. Beleza, pessoal? É bom você ter na manga aí para você saber identificar, fazer algum troubleshoot em algum ambiente que você não conheça. Mas quando você quiser manipular, fazer alguma manipulação do Spanning Tree ou alguma configuração, tente fazer isso em lab antes. Tome muito cuidado, porque, por exemplo, no ambiente de data center você pode fazer alguma cagada aí no Spanning Tree e você pode derrubar metade do ambiente por besteira, tá? Outra dica que eu quero dar é: tome cuidado quando você tiver alguns ambientes com que tem LAN to LAN, porque LAN to LAN as portas estão em Layer 2 e também participam do Spanning Tree. Então toma cuidado, pessoal. Beleza? Valeu, abraço.